O livro de Vanitas. Era uma vez um vampiro que nasceu em uma noite de lua azul. Seu nome era Vanitas. Ele era excluído pelos outros vampiros só porque nasceu durante uma lua azul. Todos os viam como uma abominação. Embora geralmente os vampiros nascem durante a lua de sangue, já o Vanitas era um caso à parte. Para se vingar dos vampiros que o excluíam, ele criou um grimório que podia corromper o verdadeiro nome dos vampiros. E disse que aquele que pegar o seu grimório terá, assim como ele, a luz azul estampada em seus olhos e em pouco tempo depois se tornará o ceifador que matará todos os vampiros. Olá, sou André Santana, seja bem-vindo ao canal Tio Sam e nesse vídeo irei falar um pouco do anime Vanitas do Cartes. Esse anime é baseado no século XIX. Uma bela noite, um jovem de cabelo prateado estaria viajando para Paris em um dirigível. Uma linda donzela começou a passar mal. Quando ela estava perto de desmaiar, esse jovem acudiu ela. Logo, ela acabou dizendo para esse jovem que estava para se encontrar com o médico. Ela se apresentou para ele com Amélia. O jovem ficou encantado por estar voando em um dirigível. Como era sua primeira vez, ele estava conversando com Amélia, e Amélia até chegou a perguntar para o jovem se ele estaria em busca de algo. O jovem explicou para ela que ele estava em busca do livro das lendas, o livro de Vanitas. Mesmo com um dirigível no ar, ainda havia um clandestino, e o clandestino chegou a falar com uma outra pessoa que estava ao seu lado que seu alvo estava nesse dirigível. O dirigível estava próximo do seu destino, e faltava pouco para aterrissar. Amélia ainda se sentia mal. Aquele clandestino que estava em cima do dirigível acaba entrando pela vidraça e tenta capturar Amélia. O jovem que estava com ela a salva e os dois começam a lutar. O clandestino chegou a baixar a guarda porque não sabia que aquele jovem também era um vampiro. Antes dos dois começarem a lutar, ele até chegou a falar com o jovem e se ele não largasse a garota, iria doer bastante. O jovem acabou fugindo com a Amélia. Um estranho ser invadiu o consciente da Amélia e corrompeu o seu verdadeiro nome. Ela perdeu o controle de si mesma e começou a atacar o jovem que estava com ela e bebeu do seu sangue. O jovem conseguiu se afastar dela e em seguida começou a atacar os humanos. A Amélia até avança no jovem, querendo consumir mais do seu sangue. Quando o jovem estava meio enfraquecido porque quando foi atacado pela Amélia, ela o envenenou, o jovem acaba sendo salvo pelo clandestino. E o clandestino revela que a Amélia estaria com seu nome corrompido. E o termo que eles usam muito nesse anime é mau nome. O clandestino até falou dos sintomas que a Amélia tinha. Ele tinha feito uma piadinha para o jovem, eu te avisei que iria doer bastante. Não avisei? O jovem perguntou para o clandestino quais seriam suas intenções e se ele iria matar a Amélia, ou se era um caçador da igreja. O clandestino revelou para o jovem que ele era um médico e sua especialidade era vampiros, e acabou usando o livro de Vanitas para curar a Amélia. O jovem ficou espantado porque o livro pela qual ele estava à procura estaria em sua frente. Estava sendo usado para curar e restaurar o nome corrompido da Amélia. Em seguida, alguns guardas que trabalhavam no dirigível vêm para prender os dois clandestinos. O clandestino acabou de forma estranha fugindo deles, e o jovem foi junto com ele. Quando eles aterrissaram, o jovem começou a dizer que achou demais o clandestino ter salvo a Amélia e recuperado o nome dela, porque o nome é tudo para o vampiro, se roubar ou corromper, dá ruim. Em seguida, o jovem se apresenta. O seu nome é Noé. E o clandestino, por sua vez, também se apresentou. Seu nome é Vanitas. E disse que o vampiro da lua azul passou seu nome junto com o seu grimório. O Vanitas chamou Noé para ser seu parceiro, e ele não aceitou de imediato. Como Noé queria pegar suas coisas de volta, ele vai até o dirigível. Quando chega lá, o Noé acaba desmaiando por causa do veneno da Amélia que ainda estava em seu organismo. E quando acorda, estava preso em uma cela junto com Vanitas. E meio se entender por que estava preso, o Noé perguntou para o Vanitas o que aconteceu. O Vanitas explicou que os dois foram presos juntos por ele dizer que o Noé era seu comparsa. Eles tiveram todos os seus bens confiscados, inclusive o livro de Vanitas. E em seguida o Noé e o Vanitas são liberados da cela. Eles acabaram sendo convidados para comparecer na residência do Conde Arlok. E também o pertence dos dois que foram confiscados estaria com esse tal conde. Da cela onde eles estavam presos até a residência do Conde Arlok, o Vanitas teve que ficar olhando Noé pelo caminho que passavam. Igual se olha um menino pequeno que dá muito trabalho. Qualquer descuido se perde dos seus pais. O Vanitas e o Noé chegaram até a residência do Conde Arlok. E a recepção que os dois tiveram foi até bem calorosa. Seus bens foram devolvidos, com exceção do livro de Vanitas. O Vanitas cobrou do conde seu livro e também a Amélia. No entendimento do Vanitas, o conde só chamou até sua residência porque
que não conseguia abrir seu livro. O Conde Orlok suspeitava do Vanitas. Quando Vanitas falou para o Conde que suas intenções era apenas curar os vampiros, até seus servos se sentiram incomodados com ele. Todos os vampiros que tiverem seus nomes corrompidos são considerados amaldiçoados. E logo, para evitar qualquer ataque deles aos humanos ou até mesmo para os vampiros, são decapitados. Não seria diferente com Amélia. O Conde não acreditava que Amélia estaria curada, e nem acreditava que aquele livro era mesmo verdadeiro, ou tinha poder para curar os vampiros. Tinha um vampiro amaldiçoado que estava atacando as pessoas de onde eles estavam. Como Noé não aceitava a execução da Amélia, ele propôs ao Conde que, se eles capturassem o vampiro que estava atacando os humanos e o Vanitas curasse esse amaldiçoado da frente deles, teriam que aceitar que o livro realmente é verdadeiro. E com isso, a linda Amélia não seria executada. O Conde aceitou o acordo e deu mais um dia de prazo. O Noé mais o Vanitas foram atrás do vampiro amaldiçoado. Eles não sabiam como começar a caçá-lo. Até que o informante do Vanitas, que seria aquele mesmo que estava com ele no dirigível, o informou onde poderia encontrá-lo. Seu nome era Dante. Segundo as informações do Dante, era só seguir o morceguinho que chegava ao destino, que seria seu parceiro que estava seguindo o vampiro amaldiçoado. O Noé carregou o Vanitas e seguiu o morcego. Quando eles chegaram até o parceiro do Dante, que no caso era ela, estava sendo atacado pelo tal vampiro amaldiçoado. O Vanitas pede para Noé imobilizar o vampiro amaldiçoado. E Noé até mobiliza o vampiro, mas de forma diferente. Ele arremessa o Vanitas e em seguida seguiu o vampiro. O Vanitas usa o livro, mas não o cura, só o paralisa, para levá-lo e curá-lo na frente do Conde Orlok. Quando eles menos esperam, um garoto, uma mulher que estava carregando um caixão nas costas, aparece diante deles. Ele se apresenta como Luca e apresenta sua subordinada como Jane. O Luca pediu para o Vanitas conceder seu livro, e o Vanitas negou, é claro. A Jane não gostou da forma que o Vanitas conversou com Luca. O desejo do Luca em obter o livro era para salvar o seu irmão da maldição. Após ele revelar isso para o Vanitas até ofereceu para ajudar seu irmão, e o Luca o negou. Em seguida, o Vanitas disse a seguinte frase: então seu irmão está amaldiçoado. Logo após, ele é atacado pela Jane, e o Noé o salva, puxando para trás. O Luca tentou negociar, conversando, mas não conseguiu, e deu a ordem para a Jane tomar o livro de Vanitas. Quando a Jane abriu o caixão, havia uma manopla vermelha dentro. Logo, o Vanitas reconheceu quem a Jane era. Como o Vanitas não era bobo de enfrentá-la, tentou fugir dela, junto com Noé, e explicou para o Noé que a Jane era o carrasco do Lord Rudiver, e ela era conhecida como Bruxa da Fogueira. Não ia ser fácil eles fugirem dela. O Vanitas contou para o Noé que tinha um plano para derrotá-la. Em seguida, o Vanitas estaria sozinho enfrentando a Jane. Ele acabou usando um vampiro amaldiçoado que ele deixou paralisado a favor dele. Com a mordida do vampiro amaldiçoado na Jane, ele acabou injetando veneno e deixou ela meio fraca. Sem contar que o Vanitas usou o poder do livro para paralisá-la. Não posso esquecer de dizer que havia alguns telespectadores. O Vanitas, assim como restaurou o nome da Amélia, restaurou também o nome do vampiro amaldiçoado. Só que ele havia esquecido que era para ser feito na frente do Conde Orlok. Mas os servos do Conde Orlok haviam visto tudo. Então estava tudo bem, aquilo contou. A Jane é forte. O veneno do vampiro que a mordeu e o poder do livro que o Vanitas usou para paralisá-la não foi suficiente para deixar a Jane totalmente rendida. É claro que o plano principal do Vanitas era Noé capturar o Luca e usá-lo de refém. A Jane não teve outra opção a não ser se render. Só que o jeitinho de garota inocente da Jane em implorar para não fazer nada com o Luca deixou o Vanitas caidinho por ela. Ele até a beijou. Praticamente a Jane se rendeu. Só que o garoto Luca acabou com o clima. Ele estava morto de ciúmes. E em seguida a Jane aproveitou o momento e fugiu deles. Mas dá para ela perceber pela reação dela que ela também estava caidinha pelo Vanitas. Aquele vampiro amaldiçoado que o Vanitas curou, durante o momento especial que rolou entre Vanitas e a Jane, ele havia recobrado a consciência e metido o pé. Os servos do Conde Orlok haviam ido atrás dele, só que o encontraram morto. Literalmente só o pó. Ele havia sido morto porque corrompeu seu nome. Logo após, Vanitas e Noé estavam na residência do Conde Orlok. Infelizmente, o vampiro que eles salvaram morreu. Mas só dos servos do Conde Orlok testemunhar o Vanitas curar o vampiro foi o suficiente para adiar a execução da Amélia. O Conde Orlok, para observar a Amélia de perto, lhe deu um emprego no Hotel Chuchu. Não só a Amélia, como o Vanitas e o Noé continuariam hospedados nesse hotel. Em seguida, o Vanitas perguntou para Amélia se ela viu algo ou lembra sobre o desfile do Chalatê. Ela disse que não conseguia se lembrar. O Noé tem a habilidade de ler as memórias ao consumir o sangue dos outros. Ele acabou vendo a lembrança da Amélia e viu o tal desfile através do sangue da Amélia. Ele acabou ficando irritado. Em seguida, uma garota que dizia essa nuvem de Noé aparece e o leva, dizendo que eles foram convidados para um baile de máscara. E o Vanitas acabou indo junto com eles. Só que esse baile de máscaras seria em Paris de Altos, conhecida como Cidade dos Vampiros. Então, acabamos de chegar ao final desse vídeo. Se chegou até aqui, obrigado por assistir. Se não for inscrito no canal, pode dar aquela forcinha. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para estar sempre recebendo notificações de novos vídeos que eu posto no canal. Até os próximos vídeos. Valeu! Fui!